Graça e paz, eu sou o missionário Rafael Fernandes. Nós iremos continuar o nosso estudo no livro do profeta Malaquias. Hoje veremos o capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso de número 5. Nós estaremos falando sobre a resistência à vontade de Deus. Devemos lembrar que, diante de Deus, todos nós somos culpados e, inevitavelmente, nós queremos resistir à verdade de Deus. Após falar sobre a profanação da lei em relação ao casamento, Malaquias continuou sua mensagem e responderia mais alguns questionamentos do povo de Deus. Os judeus, para relembrar, eles já haviam argumentado com o profeta sobre o amor de Deus. Eles também argumentaram em relação ao nome de Deus e os ensinamentos de Deus sobre o casamento e o divórcio. E em seguida, eles iriam argumentar sobre três outras questões. Primeiro, eles iriam questionar a justiça de Deus, depois eles iriam questionar as ofertas para Deus e, por fim, o serviço para Deus. E quando nós olhamos para esses três aspectos, não é diferente também em nossos dias. Os homens eles continuam resistindo à verdade de Deus e não se submetem à sua vontade. Alguns, ainda que dediquem a Deus algum tempo e devoção, o faz de qualquer maneira, e não do modo como ele prescreveu em sua palavra. Entretanto, é impossível o homem experimentar a graça divina sem que antes se submeta à sua vontade. E tem um aspecto também dentro desses versículos que nós vamos ver, que é justamente Deus expondo ali o que se passava na mente e nos corações daquela nação. E isso é interessante, porque um dos maiores desejos do homem seria a possibilidade de ler os pensamentos das pessoas. Entretanto, eu acredito que não seria algo agradável, pois várias coisas que pensamos sobre as pessoas são coisas terríveis e deveriam ficar somente em nossa mente e em nosso coração. Por outro lado, com Deus não é assim. Deus expõe as palavras que estavam na mente da nação de Judá e assim Deus iria tratar ali o pecado dos seus santos. Vale sempre lembrar que Deus ele começa a sua disciplina pela sua casa, pelo seu povo, pelos santos, por aqueles que o conhecem e o chamam pelo nome. Então vamos lá. Verso de número 17. Ele diz: enfadais o Senhor. Devemos lembrar que Deus ele não se cansa, pois Deus não tem um corpo físico. Isaías capítulo 40, verso de número 28 nos lembra essa verdade. Então o que Malaquias está se referindo aqui? Malaquias ele usa uma linguagem antropomórfica para se referir a Deus e demonstrar a sua insatisfação com as palavras do povo. Deus estava, na verdade, fadigado, cansado de ouvir as palavras cínicas e hipócritas daquele povo, proferidas ali pela sua nação, por aqueles que eram chamados pelo seu nome. Então, quais são os problemas que Malaquias aborda aqui? Eles estavam, então, questionando a justiça de Deus. Alguns homens estavam praticando o que era mal perante o Senhor e, aparentemente, eles não estavam sendo punidos pelo Senhor. E isso trouxe indignação, insatisfação dos homens, daqueles que estavam vivendo ali corretamente. E é uma coisa que acontece muito, nós ficamos indignados quando homens maus fazem coisas erradas e ficam impunes. Mas isso não nos dá o direito de agir como eles, pois a justiça de Deus pode, ali aos nossos olhos, demorar, mas ela não tardará. Ela chegará no seu tempo certo, no tempo determinado pelo Senhor. Veja que eles queriam a punição desses homens maus. Como Deus não derramou seu juízo, eles então questionam a justiça de Deus. O que fica claro aqui é: o tempo da impunidade é o tempo da misericórdia. Ou seja, Deus estava dando tempo para que aqueles homens maus se arrependessem. Ora, claro, a justiça de Deus chegaria, mas Deus estava dando tempo para que eles se arrependessem e voltassem para Deus. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Devemos sempre lembrar disso. É interessante, e eu trouxe essa frase para exemplificar isso. Quando as pessoas pecam, nós queremos que Deus seja justo, que Deus haja, que Deus destrua, que Deus traga a disciplina, a punição. Agora, quando nós pecamos, queremos que Deus seja misericordioso. Devemos lembrar disso. Nos outros, nós queremos a justiça. Em nossa vida, nós queremos a misericórdia de Deus. Então, nós devemos ser sempre tardios em irar-se,
né, e não querer derramar logo a justiça, mas sim buscar agir como o próprio Deus age em nossas vidas. No capítulo 3, verso 1, ele fala sobre o meu mensageiro. Malaquias, em um ato profético, anuncia a vinda do mensageiro do Senhor, aquele que prepararia o caminho para o segundo mensageiro, que é Cristo Jesus. Aquele então que, né, foi prometido lá no Antigo Testamento, né, profetizado desde o proto-evangelho. Essa profecia se cumpriu. O próprio Jesus Cristo declarou o cumprimento dessa promessa com as seguintes palavras: Este é de que está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista, ele recebeu o privilégio singular de ministrar no final da antiga dispensação e no início da nova. E foi ele quem apresentou Jesus a Israel. Assim como Jeremias e Ezequiel, João Batista nasceu numa família sacerdotal, mas foi chamado por Deus para ser profeta. Ele também entregou a sua vida para a obra que o Senhor o havia chamado a realizar. Então, o propósito de João Batista era preparar o caminho para o rei passar. Ele iria pavimentar este caminho para o ministério de Jesus ao pregar a palavra para multidões, instando-as a arrepender-se de seus pecados, batizando-as e apresentando-as para Jesus. Mas a pergunta que fica aqui é: sobre qual vinda Malaquias está se referindo no texto? Sobre a primeira ou a segunda vinda? Fica claro que Malaquias se refere à segunda vinda de Cristo. Na ocasião, ele provará que Deus é justo ao purificar seu povo e julgar os pecadores rebeldes. Ele é chamado aqui de o anjo da aliança, no sentido de que ele cumpriu em sua vida todas as estipulações da aliança. Todas as alianças do Antigo Testamento apontavam para Cristo, e nele toda a obra de redenção se cumpre. Nós devemos sempre lembrar deste aspecto, né? Todo o sistema sacrificial também do Antigo Testamento apontava para Cristo. Todas as alianças do Antigo Testamento apontam para Cristo e o cumprimento delas em Cristo Jesus. Fica claro aqui também que eles desejavam o Messias, eles desejavam a vinda do Messias. No entanto, não estavam preparados para a sua vinda. Para aqueles que estão em pecado, o dia do Senhor é um dia terrível. Nós devemos lembrar disso. O dia do Senhor é um dia de vitória, é um dia de salvação, é um dia de alegria para o povo de Deus, mas também é um dia de juízo, é um dia de dor, é um dia de angústia para aqueles que não amam verdadeiramente o Senhor. Então devemos lembrar disso. O dia do Senhor é um dia de vitória para aqueles que amam verdadeiramente e vivem uma vida de santidade, uma vida que de fato agrada ao Senhor. E isso nos faz pensar: será que estamos vivendo em santidade? Temos vivido de uma forma que agrada e glorifica a Deus? Devemos sempre lembrar desses aspectos. No verso de número 2, ele então pergunta: quem poderá suportar? Em sua vinda, o Messias purificará a nação. Então devemos lembrar disso, que Deus tem purificado o seu povo, mas na vinda de Cristo haverá essa separação, e será uma separação eterna daqueles que estão purificados diante do Senhor e daqueles que não se purificaram. Devemos lembrar que na lei Deus havia providenciado 3 formas de purificar pessoas e coisas, e assim torná-las aceitáveis diante dele. Essas 3 coisas eram a água, o fogo e o sangue. Então, o dia do Senhor é dia de separação, é dia de purificação, é dia de salvação, mas também é dia de punição. Portanto, como diz Amós capítulo 5, verso 18 ao 20, ai daqueles que desejam a vinda do Senhor, mas estão em pecados. Devemos sempre lembrar desse aspecto. Muitas vezes nós oramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas nós não estamos prontos para a vinda de Cristo. Nós não temos confirmado a salvação em Cristo Jesus. Então, cuidado com a oração, né? Se você tem orado para que Cristo venha, antes de você orar para que Ele venha, ore para que Ele purifique a sua vida, que Ele santifique você, para que você possa estar diante dEle naquele dia, naquele grande e glorioso dia que a Igreja do Senhor aguarda
a vinda de Cristo Jesus. Malaquias aqui também descreve-o como fogo do ourives. Então, para serem aceitos diante de Deus, os judeus precisavam passar pelo fogo purificador. Então, somente após a purificação, a nação e os sacerdotes seriam aceitos diante do Senhor e assim poderiam oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Aqui nos aponta também, para aquele texto de Romanos, capítulo 12, verso de 1 e 2, onde ele diz claramente, que nós devemos apresentar a Deus como uma oferta viva, santa e agradável diante do Senhor. Então, temos, nos oferecido de fato como oferta viva, santa e agradável diante daquele que nos chamou para uma viva fé, uma viva esperança? Ou será que estamos manchados ainda pelo pecado? E observe que, ao se referir ao fogo, ele fala isso também sobre as dificuldades, sobre as provações que o povo de Deus iria ali enfrentar por causa do seu pecado, mas seriam purificados pelo Senhor através do fogo e assim seriam salvos. Então, uma das formas que Deus nos purifica para nos apresentar diante dele é sim também nos fazendo passar ali pelo fogo, e ali vai tirar todas as impurezas e nos colocar diante dele como igreja viva, santa e agradável. Caminhando no verso 3 e 4, ele diz: purificarás os filhos de Levi. Malaquias descreve que na ocasião, Cristo, o mensageiro da aliança, purificará os filhos de Levi. Ele purificará a tribo de Levi como os ourives depura metais preciosos em sua fornalha. Quando isso acontecesse, os sacerdotes voltariam a oferecer ofertas justas diante do Senhor. O que Malaquias estava afirmando era que eles precisavam corrigir suas falhas, não olharem apenas para as bênçãos, mas também para as consequências caso não obedecessem a Deus. Isso também é muito comum em nossos dias. Muitas vezes as pessoas estão em busca de Deus apenas pelas bênçãos de Deus, mas esquecem de que elas precisam corrigir as suas vidas, E quando eu digo corrigir, é buscar a ajuda de Deus para que tenham uma vida que de fato agrada a Deus. E para saber a vontade de Deus e não resistir à vontade de Deus, nós precisamos urgentemente conhecer a palavra do Senhor. Então Malaquias estava afirmando isso. Eles precisavam corrigir suas falhas, não olharem apenas para as bênçãos, mas buscarem uma vida que de fato glorificasse a Deus. Então, somente após a purificação, a nação seria agradável perante o Senhor. Quando abandonamos o pecado, nos tornamos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eles não poderiam clamar a vinda de Cristo sem que antes pudessem se apresentar de modo perfeito diante dele. Pense bem, como você ora? Pois muitos clamam pela vinda de Cristo, entretanto, não foram ainda purificados para que se apresentem diante dele. No verso de número 5, Malaquias traz uma lista das principais transgressões que estavam ocorrendo em seu tempo, dos quais os judeus eram culpados. E o próprio Cristo é o juiz. Ele é onisciente e seu veredito é reto e justo. Ele seria testemunha contra o feiticeiro. E nós vamos então ver aí esses pecados mencionados aqui. Primeiro, ele fala sobre o feiticeiro, ou a feitiçaria. A feitiçaria é proibida, pois implica em relacionar-se com demônios, como está registrado lá em Êxodo capítulo 22, verso 18. Ele também traria o seu juízo sobre aqueles que abandonaram suas esposas e foram infiéis. Ele estaria ali tratando sobre o adultério. Malaquias também diz que Deus iria agir contra aqueles que juram falsamente, aqueles que cometiam perjúrio quando estavam sobre juramento. Outros que ele também iria agir seriam aqueles que defraudavam o salário do jornaleiro. Mas primeiro, o que era o jornaleiro ali nos tempos bíblicos? O jornaleiro eram homens que eram contratados por um tempo determinado. E essa palavra então simboliza também um dia de trabalho. Eles estavam defraudando o jornaleiro, ou seja, passando valores injustos. Por fim, Malaquias então diz que Deus iria agir também contra aqueles que agem com opressão, contra os órfãos e viúvas. Vale sempre lembrar que eram dois grupos
que ficavam muitas vezes à margem da sociedade e que era responsabilidade também da igreja cuidar dos órfãos e das viúvas. E uma vez que eles não estavam agindo corretamente com esses grupos, Deus então iria agir contra aqueles que não estavam agindo de forma graciosa, de forma misericordiosa também para com os órfãos e as viúvas. Deus ele sempre demonstra, né, uma preocupação especial com as viúvas e com os órfãos explorados. Dito isso, nós temos então 3 perguntas aí para concluir o nosso estudo. Primeiro, o que precisa ser corrigido em minha vida antes que Cristo volte? Então, faça uma análise da sua vida. O que precisa ser corrigido antes da vinda gloriosa de Cristo Jesus? Segundo, tenho aproveitado o tempo da misericórdia de Deus? Olha, se eu tive, né, alguns pecados que ainda não foram corrigidos e Deus ainda não veio para aplicar a sua ira e a sua justiça, então por que não se arrepender e buscar ao Senhor? Tenha aproveitado esse tempo da misericórdia de Deus, porque um dia esse tempo irá se acabar. E por fim, eu sou agradável ou desprezível diante de Deus? Faça essa autoanálise e peça para que Deus lhe ajude diariamente para que você seja uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.